O sol sobre o Novo México em 1888 parecia querer queimar o mundo inteiro. Em Moscow Crossing, o calor se misturava com a poeira vermelha até grudar em cada centímetro da pele e da alma de uma pessoa. Lia Maillard conhecia aquela poeira melhor do que o açúcar. Com apenas 18 anos, ela passará anos trabalhando para pagar dívidas que nunca foram suas. Dentro do pequeno restaurante de Nora Kim, ela se movia em silêncio com um prato de feijão e bacon nas mãos. O lugar cheirava a café forte e cebolas fritas, um cheiro que lhe dava conforto. Tentava permanecer invisível, rápida no trabalho e lenta nas palavras. Sua mãe sempre dizia: "O silêncio te mantém segura." Mas sua mãe se fora há muito tempo, e o silêncio já não a salvava mais. Pela janela do restaurante, Lia observava a vida lá fora. Homens trocavam sementes e ferramentas. Cavalos permaneciam cansados sob o calor. Uma carroça passava, rangendo. Tudo na cidade parecia vivo e barulhento, menos Lia. Sentia-se presa, como se sua vida sempre tivesse o gosto de poeira. Então ela ouviu. Um homem montado em um cavalo bravo entrou na cidade com uma força silenciosa que chamava mais atenção do que qualquer ruído. Ombros largos, cabelos escuros, olhos afiados como os de um falcão. Ele amarrou o cavalo em frente à loja e entrou sem dizer uma palavra. Seu nome era Caleb Brooks, do rancho Red Hollow, viúvo, solitário, alguém moldado pela terra até se tornar algo firme. Lia forçou-se a desviar o olhar. Ele não fazia parte do seu mundo. Seu padrasto, Roy Hart, tropeçou para dentro do restaurante. Os olhos vermelhos, o sorriso daquele tipo que sempre significava encrenca. Agarrou o braço dela com força. "Vamos, garota. Temos negócios a resolver", disse alto demais. Nora Kim deu um passo à frente, firme como uma parede. "Ela está pagando sua conta aqui, Roy. Fica até terminar." Roy ignorou o aviso e empurrou-a. "Isto é mais importante. O Sr. M. Secrai está esperando." O estômago de Lia afundou. Silas M. Secrai era dono do maior rancho do condado, e de metade das decisões do xerife. Diziam que ele comprava tudo o que queria. E agora, queria a ela. Roy a arrastou até o salão escuro do outro lado da rua. O cheiro de cerveja e suor lhe embrulhou o estômago. M. Secrai estava sentado ao fundo, mãos grossas cruzadas sobre um papel. Não olhou para ela, olhava para o documento, como se Lia nem estivesse viva. Roy a empurrou para a frente. "Garota forte, trabalhadora. Vai te servir bem." M. Secrai sorriu, frio e orgulhoso. "Assine o papel e sua dívida está quitada." Roy assinou. Sua última vergonha caiu em tinta. Lia sentiu o ar sumir dos pulmões. Sua vida fora vendida como se fosse gado. "A garota trabalha para mim agora", disse M. Secrai, antes mesmo de guardar o contrato. Uma voz calma veio do balcão. Quanto era a dívida? Caleb Brooks estava de pé, com meio copo d'água e olhos firmes como aço. "Isso não é da sua conta, Brooks", rosnou M. Secrai. Caleb o ignorou. "Quanto?" $50, murmurou Roy, com a voz trêmula. Caleb abriu uma bolsa de couro e despejou mais de $50 em prata e ouro sobre a mesa. As moedas bateram na madeira com um som limpo, mais forte que qualquer ameaça. "Isso cobre tudo", disse Caleb. "O contrato é meu agora." O rosto de M. Secrai se contorceu de raiva. "Está comprando encrenca." Caleb pegou o papel e o guardou no casaco. Depois, seus olhos suavizaram ao se voltarem para Lia. "Venha comigo." O salão ficou em silêncio. Homens cochicharam enquanto ela o seguia para fora, sob o sol. Caleb Brooks comprará para si uma noiva jovem, $50 pela garota de Roy Hart. O boato a atingiu mais forte do que qualquer tapa. Continuava sendo propriedade, só que de um dono mais silencioso. Em vez de levá-la direto para o rancho, Caleb a levou de volta ao restaurante. "Ela fica aqui esta noite", disse a Nora. "Venho buscá-la ao amanhecer. Não é apropriado deixá-la sozinha na minha casa." Nora ergueu o queixo. "Ela está segura comigo." Lia sentou-se tremendo. Não sabia se havia sido salva ou roubada outra vez. Mas, ao olhar pela janela, viu Caleb ainda conversando em voz baixa com Nora. "Eu não a comprei", ele dizia. "Comprei a liberdade dela das mãos daquele homem."
Vou lhe dar uma escolha. Lia agarrou-se àquelas palavras como a uma tábua de salvação. Uma escolha. Ela nunca tivera uma antes. A noite caiu. Seu corpo pesava. O coração, alto demais. Quando o sono quase a tomou, um relincho e gritos cortaram o silêncio. Luz alaranjada refletiu na janela. Chamas saíam do estábulo de Nora. Homens corriam com baldes, mas o fogo era rápido e furioso. Entre a fumaça e o caos, Lia viu um cavaleiro desaparecer na escuridão. Reconheceu a silhueta, e aquele silêncio cruel. Era um aviso escrito em fogo. Silas M. Secrai ainda não havia terminado com ela. Caleb Brooks acabará de declarar guerra sem dizer uma palavra. Lia ficou na porta, tremendo, enquanto o estábulo ardia. Rezou para que o amanhecer chegasse rápido, mas temeu que a noite estivesse apenas começando. O amanhecer veio com um cheiro de fumaça ainda no ar. O estábulo era agora um esqueleto negro de vigas queimadas. Nora King estava ao lado de Caleb Brooks enquanto ele pagava pelo que fora perdido. Lia observava da porta, ainda abalada. Algo dentro dela sussurrava que a vida estava mudando mais rápido do que ela podia respirar. Caleb ajudou-a a subir na carroça. O momento parecia grande demais, definitivo demais. A cidade ficou para trás enquanto seguiam em direção a Red Hollow. A terra se estendia ampla e solitária, cheia de penhascos vermelhos e arbustos teimosos. Lia mantinha as mãos no colo, os nós dos dedos brancos. Liberdade e medo pareciam coisas quase iguais. Caleb nada dizia. Segurava as rédeas como fazia tudo, com paciência firme. Ela o observava de relance. Não era bonito de um jeito polido, era bruto, talhado pelo sol e pelo vento, mas sua força silenciosa parecia mais segura que qualquer porta trancada. Quando chegaram ao rancho Red Hollow, ela ficou parada, olhando. Não era bonito. Uma casa de adobe robusta, um celeiro, cercas que seguiam até o horizonte. Parecia um lugar construído por mãos de um só homem, e por sua dor. Você pode ficar no sótão, disse Caleb. É quente. Terá o seu próprio espaço. Falou de forma simples. Nenhuma reivindicação, nenhuma exigência. Por dentro, a poeira cobria os móveis como um cobertor esquecido. A casa estava em silêncio, não de paz, mas de solidão. Caleb carregou as coisas dela pela escada até o sótão, mas não entrou. O respeito o segurou. Nos primeiros dias, eles se moviam como estranhos que ainda não sabiam as regras. Lia acordava cedo e começava a trabalhar sem que ele precisasse pedir. Limpava o que a tristeza havia deixado para trás. Enchia a casa com um cheiro de pão fresco e café fervendo. Consertava coisas quebradas, cadeiras, camisas velhas, e o próprio coração, ponto por ponto. Caleb trabalhava do lado de fora, arrumando cercas que pareciam não ter fim. Falava pouco, mas sempre agradecia pelo jantar. Cada palavra dele parecia uma moeda rara. Numa tarde, uma carroça colorida sacolejou até o pátio. Rosita Delgado, cheia de energia, desceu com um largo sorriso. Ah, então você é a moça de quem todo mundo anda falando, disse ela. Vamos te arrumar roupas de verdade para a vida de rancho. Enquanto media Lia, Rosita sussurrou. O povo fala feio na cidade, mas eu vejo a verdade nos seus olhos. Você não é propriedade. Você está sobrevivendo. Quando Rosita foi embora, a casa ficou mais silenciosa, mas o coração de Lia estava um pouco mais leve. Uma semana depois, um ancião xoxone chamado Duas Penas veio falar com Caleb. Sua voz era baixa, como o batuque de um tambor da terra. Mostrou a Caleb onde a água se escondia fundo no solo. Uma esperança, pequena como uma semente, se plantou naquela terra seca. Mas os problemas não ficaram longe. Numa noite, Caleb voltou para casa com a fúria queimando nos olhos. Alguém cortou a marca do bezerro e colocou-a de M. Secrai, disse ele. Roubo transformado em aviso. Lia sentiu o medo voltar, frio, como um sopro na nuca. Você não está segura, disse Caleb. A voz dele tremia pela primeira vez que ela se lembrava. M. Secrai ainda não terminou. Ela o olhou e fez a pergunta que a assombrava. Você me comprou para trabalhar para você? Ou por outra razão? Ele hesitou, depois se sentou diante dela, as mãos cruzadas como quem confessa algo. Aquele dia no salão, disse, eu não comprei uma esposa.
Nem uma serva. Eu paguei para que nenhum homem pudesse te possuir de novo. Nem eu. Colocou o contrato dobrado sobre a mesa. Este papel não significa nada, a menos que você escolha o que ele significa. Rasgue e vá embora a qualquer momento, ou fique e ganhe um salário como qualquer trabalhadora. Lia olhou para o papel que antes a havia acorrentado. Os olhos ardiam. Estava livre, mas ainda não sabia acreditar nisso. Por que me ajudou? Sussurrou. A dor brilhou nos olhos dele. Minha esposa, Sarah, morreu quando eu não estava em casa. Eu não pude protegê-la. Jurei que nunca mais falharia com uma mulher que precisasse de ajuda. Lia quis confiar nele. Mas confiança era uma coisa frágil. Seu padrasto a quebrara há muito tempo. Na manhã seguinte, um jovem delegado chamado Eli Moran chegou a cavalo. Parecia nervoso quando falou com Lia em particular, no alpendre. O xerife Tate trabalha para MC Cray, avisou. Eles estão tramando algo com um documento falso. Um papel dizendo que você foi vendida para MC Cray primeiro. Eles vão vir te levar de volta. O coração dela gelou. Todo aquele silêncio podia desaparecer num instante. Mais tarde, Caleb voltou do pasto norte com fogo na voz. Estão tentando roubar este rancho do chão para cima, rosnou. Lia se endireitou. Algo feroz despertou dentro dela. Não voltaria a ser tratada como gado. Mas o medo voltou naquela noite. Um tiro rompeu o silêncio escuro. Lia acordou sobressaltada e rastejou até a janela do sótão. Um cavaleiro parado perto dos choupos apontava o rifle para casa. Disparou mais um tiro de aviso para o céu. À sombra do cortador de fogo vermelho, um dos homens de MC Cray. Caleb correu para fora com o rifle em punho, mas o cavaleiro já tinha desaparecido, levando consigo sua vingança da meia-noite. Lia se abraçou, tremendo. A poeira vermelha, o fogo, as ameaças, tudo significava uma coisa só. MC Cray não queria apenas recuperar propriedade. Ele queria destruí-los por dentro antes de acabar com eles de vez. Caleb subiu metade da escada e olhou para ela com olhos firmes. Você está segura aqui, disse. Mas ela ouviu a verdade por trás da calma na voz dele. Estavam longe de estar seguros. Viviam sob uma tempestade prestes a cair. Nuvens pesadas se juntavam sobre Red Hollow, escuras como um aviso. O xerife Tate se preparava para vir buscar Lia com um falso documento de venda. Caleb e Nora traçaram um plano. Não esperariam ser caçados. Iriam até a cidade mostrar o contrato verdadeiro. Fariam a lei reconhecer Lia como uma mulher livre. Não vai ser fácil, avisou Caleb. Lia tocou o papel no bolso do avental, o contrato que lhe dava uma chance de vida própria. Eu não vou mais me esconder, disse. A viagem até Moscow Crossing foi silenciosa e tensa. Quando entraram no tribunal, todos os olhares se voltaram para eles. MC Cray estava sentado na frente, o sorriso afiado como uma lâmina. O xerife Tate ao seu lado. Fletcher, o advogado de MC Cray, foi o primeiro a falar, torcendo mentiras em frases limpas. Ele ergueu o documento falsificado como se fosse verdade. Chamou Caleb de ladrão. Chamou Leia de propriedade roubada. Os punhos de Lia se fecharam. Ela se lembrou de cada momento em que fora tratada como algo menos que humano. Não mais. Caleb deu um passo à frente e colocou o verdadeiro contrato de trabalho sobre a mesa do juiz. Este lhe dá liberdade, disse. Não correntes. O juiz hesitou, lendo com atenção. A sala murmurava. Mas MC Cray ainda não tinha terminado. Esse papel não significa nada, disse Fletcher, com um sorriso debochado. E ela não entende nada de lei. Lia se levantou. Sua voz saiu firme. Eu entendo o suficiente para dizer que nunca fui dele para ser vendida. Sussurros se espalharam pela sala. Ela não era mais invisível. Nesse momento, o tribunal tremeu com um trovão. A tempestade rompeu o céu, a chuva caindo forte. As pessoas correram para as janelas, preocupadas com seus animais e suas terras. Caleb e Leia saíram depressa. Precisavam voltar para proteger o rancho. Mas, no meio do caminho, o perigo os encontrou primeiro. Red Jack Cutter surgiu na estrada com o rifle erguido. Vocês não vão chegar àquela audiência de novo, rosnou. Outro homem apareceu atrás deles, cortando a rota de fuga.
Tudo aconteceu rápido demais. Caleb saltou da carroça, puxando o revólver. Leia agarrou as rédeas, tentando fazer os cavalos avançarem. Um tiro cortou o ar. O aviso do delegado, dias antes, tornava-se realidade. Duas Penas, escondido no alto da colina, tentou ajudar, mas Red Jack atirou e o atingiu. Caleb respondeu fogo, obrigando os atacantes a se esconderem. Lia chicoteou os cavalos, fazendo-os correr. Caleb saltou de volta para a carroça, e eles fugiram sob a lama e a chuva que caía pesada. Mal chegaram em casa antes que a tempestade transformasse o riacho em um rio. Caleb correu para o celeiro. Um bezerro estava preso do outro lado da enchente. "Segure esta corda!" gritou. Lia se firmou na lama enquanto Caleb enfrentava a correnteza. A água rugia, mas ela não soltou, porque soltar significava perder mais do que um bezerro. Puxou com toda a força que tinha. Caleb conseguiu voltar à terra firme, encharcado e tremendo, o bezerro tropeçando atrás dele. Eles fecharam a porta do celeiro juntos, justo quando o vento tentou arrancá-la. Ficaram lá dentro, molhados, ofegantes, com a tempestade urrando do lado de fora. Os braços de Leia doíam. A mão de Caleb ainda queimava da queimadura do incêndio dias antes. Ambos estavam feridos, mas vivos. No silêncio após a tempestade, Caleb falou a verdade que vinha escondendo. "Eu não posso te perder", disse. "Não como perdi minha esposa." O peito de Leia se apertou. "Não me mande embora", pediu. "Este lugar, esta vida, eu quero escolher isso. Eu escolho ficar." Caleb pareceu surpreso por um instante. Depois, o alívio suavizou cada linha de seu rosto. "Você não precisa ter medo de mim", disse baixinho. "Nada acontece aqui a menos que você queira." Ele estendeu a mão, gentil como a chuva que começava a amainar lá fora. Ela deu um passo à frente e se deixou abraçar. Seu coração estava seguro, pela primeira vez na vida. O beijo que compartilharam foi quente e novo, uma promessa feita por vontade própria. O nascer do sol trouxe força para ambos. Voltaram à cidade para a audiência final. Duas Penas foi junto, ombro enfaixado, mas caminhando firme. Falou sobre a terra. Provou que o mapa e os direitos de água pertenciam a Red Hollow. O delegado Eli revelou o livro-caixa secreto do xerife, prova de que M. Secrai havia comprado a lei e falsificado a venda. O juiz bateu o martelo. A água pertence a Red Hollow. E esta moça não é propriedade de ninguém. A sala explodiu em aplausos. A vitória era real. Mas M. Secrai enlouqueceu de raiva. "Peguem a garota!" gritou. Red Jack tentou agarrar Lia. Caleb atirou primeiro, acertou-lhe a mão, fazendo a arma voar. Outro fora da lei levantou o revólver. Lia segurou o pequeno pistolete que Nora lhe dera. Não mirou no homem, mirou na viga fraca acima dele. Um disparo. A viga despencou, prendendo o bandido. A multidão prendeu o fôlego. M. Secrai viu seu poder desabar e correu para o cavalo, desaparecendo pela rua enlameada. Mas estava acabado. Todos sabiam disso. Lia saiu para o alpendre. A chuva caía suave sobre seu rosto. Red Hollow havia vencido. Semanas depois, a cidade da Poeira Vermelha parecia outra. Os homens voltaram a confiar na lei. As mulheres aprenderam a se defender. E, em Red Hollow, a vida começou a florescer. Numa tarde, Leia e Caleb estavam no alpendre. O vento brincava com o cabelo dela enquanto ela observava a água prateada do riacho. Sem perceber, repousou a mão sobre o ventre. Caleb notou e falou com voz suave. "O quarto da luz da manhã. Podemos deixá-lo pronto para um berço." Ela sorriu, encostando-se nele. O amor não era uma jaula. Era um lar que construíram juntos. Aos 18 anos, ela havia sido vendida como uma coisa. Mas, pela própria força e escolha, tornou-se uma mulher que ninguém jamais possuiria de novo. Ela escolheu um homem que protegeu sua liberdade, em vez de tirá-la. Ela o escolheu.